O menininho estava tentando evitar ser intimidado na escola. Na verdade, ele foi para a escola com um AK dourado e uma granada nas costas. Ele não apenas ameaçou fazer o valentão passar por maus bocados. Ele até disse que faria os pais do valentão sofrerem as consequências. Ele até queria jogar granadas em toda a família dele. No entanto, seus colegas de classe riram dela por se gabar. Furiosa, Fu Xiaoxi pulou diretamente para o palco. Meu pai é o melhor fabricante de armas do mundo. Meu pai faz tantos tipos de armas que eu não conseguiria contar. Uma AK-98K? De blindados a veículos de mísseis. Ele pode até criar facilmente bombas atômicas, bombas de hidrogênio e lasers. Mas, para sua surpresa, essa cena estava sendo transmitida ao vivo pela TV. 8 bilhões de internautas explodiram em gargalhadas. Enquanto isso, a professora chegou ao palco e bateu na mesa. Fu Xiaoxi, a professora deveria ter te dito que devemos ser bons meninos que não mentem. Fu Xiaoxi fez beicinho. Eu nunca menti. A professora sorriu. A professora não disse que você estava mentindo. Mas o seu discurso. A professora só pode considerá-lo uma pequena história. Fu Xiaoxi balançou a cabeça com determinação. Então ela caminhou rapidamente de volta ao seu lugar. Justamente quando ninguém sabia o que ela ia fazer. Fu Xiaoxi pegou um AK dourado de sua mochila. Balando, ela disse rindo. Este é o AK dourado que meu pai fez. Ele disse que esta arma tem um poder enorme. Os alunos na sala de aula ficaram instantaneamente animados. Tanto a Xiaoni do programa quanto a professora ficaram boquiabertas. Esta arma é feita com um trabalho muito fino. Parece muito realista. Mas se isso for uma arma de verdade, então, os pais dessa criança realmente exageraram. Não apenas fez uma arma real, mas também a levou para a escola. Por que não a leva para a escola de tanque? A apresentadora Xiaoni reagiu rapidamente. Imediatamente sorriu. A aluna Fu Xiaoxi é realmente incrível. Ela sabia que podia provar com fatos que não estava mentindo. A arma de brinquedo que seu pai fez é realmente requintada. Não é à toa que você confundiu com uma arma real. Enquanto falava, Xiaoni, sem perceber, pegou o AK dourado da mão de Fu Xiaoxi. Mas no momento em que tocou na arma, Xiaoni congelou. Esta arma de brinquedo é feita de metal. O peso é quase o mesmo de uma arma real. Ela já fez entrevistas em um acampamento militar. Ela também tentou atirar ao alvo. Ela é capaz de distinguir entre armas reais e de brinquedo. De repente, a expressão de Xiaoni ficou séria. A professora principal ao lado, vendo a situação, perguntou. Apresentadora Xiaoni. O que aconteceu? Xiaoni respira nervosamente. Este AK dourado parece ser real. A professora ficou boquiaberta, de olhos arregalados. Ela não conseguia acreditar. Como isso é possível? Então ela se recompõe e se dirige aos alunos. Alunos, podem ir para o pátio e esperar pela professora? Os alunos se levantam obedientemente ao ouvirem isso. Eles formaram filas e caminharam para o pátio. Naquele momento, a professora, com medo, disse: Fu Xiaoxi, você pode contar para a professora. De onde veio esta arma? A professora principal estava se sentindo completamente desconfortável. Se não fosse pela aula de hoje, se Fu Xiaoxi não tivesse vindo fazer o discurso, ela mesma não saberia. Fu Xiaoxi, na verdade, sempre trouxe uma arma de verdade para a escola. Isso é muito assustador. E tudo foi registrado pela câmera. Os 8 bilhões de espectadores da transmissão ao vivo enlouqueceram de emoção. Meu Deus! Isso é realmente um AK dourado. Xiaoni não está brincando, está? Como pode haver um AK de ouro verdadeiro? E ainda deixar uma criança levá-lo para a escola? Esse pai é um criminoso, não é? Naquele momento, Fu Xiaoxi sorriu e disse: Professora, está tudo bem. Esta arma, embora seja real, mas está carregada com balas de borracha. Não mata ninguém. Além disso, esta arma está com o seguro ligado. Não há perigo, mesmo no meio da multidão. Ao ouvir isso, Xiaoni enxugou o suor da testa e olhou para a diretora. Ela disse em voz baixa: E se chamássemos a polícia? A professora principal falou apressadamente. Na verdade, já avisei os meus colegas para chamarem a polícia. Xiaoni respirou aliviada. Então, vamos sair para esperar a polícia. Colega Fu Xiaoxi, vem conosco. Uma rapariga tão jovem atreve-se a trazer uma arma real para a aula de química. É possível que já tenha sido treinada pelo pai. Será que ele a educou para ser uma assassina a sangue frio? Agora não podemos deixá-la sozinha. Fu Xiaoxi não pensou muito. Apenas acenou obedientemente com a cabeça.
Mas ao sair da sala de aula, ela virou-se para olhar para a diretora com alguma vergonha. Professora, posso levar a minha mochila e o AK dourado? Ainda há uma granada na mochila. Se a perder, o papá pode ficar zangado. Ao ouvir isto, professor ficou paralisado, de susto. A sala da transmissão ao vivo explodiu de emoção. Meu Deus! Não há apenas uma arma. Também há granadas. És estudante ou soldado das forças especiais? O pai desta menina deve ser um fanático por armas, não é? Quando a polícia terminar os assuntos da escola, provavelmente irão prender o pai dela. Agora há pouco estávamos a falar do meu pai. Provavelmente daqui a pouco vão perguntar onde está o pai dela. Tendo em conta que a granada é perigosa, todos os professores e alunos foram evacuados para o pátio da escola. Logo chegaram os polícias. Todos os professores e colegas foram evacuados para o pátio. Pequena Flor, o tio vai fazer-te algumas perguntas. Deves dizer-me a verdade. Está bem? Foste tu que trouxeste o AK e a granada? Fu Xiaoxi acenou com força. O papá disse que os polícias são boas pessoas. Não se deve mentir aos polícias. O capitão sorriu e continuou a perguntar. Colega Fu Xiaoxi, quantas granadas tens na tua mochila? Ao ouvir isto, os espectadores que assistiam à transmissão ao vivo começaram a deixar comentários loucos. Finalmente chegamos à parte principal. Agora começa o jogo de adivinhação sem prêmio. Afinal, quantas armas trouxe Fu Xiaoxi, a pequena Flor, para a escola? Fu Xiaoxi pensou em silêncio. Depois disse: um AK dourado, uma granada de gás lacrimogênio, uma granada de fumo, uma granada de luz, uma granada de fragmentação. 5 armas no total. Ao ouvir isto, Xiaoni e a professora ficaram assustadas. Por pouco não lhe cederam as pernas e caíram no chão. Não esperavam que, há pouco, estivessem ao lado de tantas armas e munições. Ainda bem que a evacuação foi rápida. Se algo acontecesse, temeria que todos na sala fossem pelos ares. Nesse momento, o capitão da polícia também ficou nervoso. Perguntou instintivamente: essas armas têm medidas de segurança? No entanto, assim que falou, começou a arrepender-se. Como poderia um estudante saber algo assim? Mas no segundo seguinte, Fu Xiaoxi acenou com força. Claro que sim. Os olhos do capitão brilharam. Conta ao tio. Que medidas de segurança há? Ao ouvir isto, Fu Xiaoxi começou a contar como se estivesse a gabar-se. O AK dourado já está travado. Se não desativares o travão, é impossível disparar. Granadas de mão, de luz, de fumo, de fragmentação. Também tem dispositivos de segurança. Só explodem depois de retirar o pino e largar. A minha favorita é a granada de fragmentação F1. Tem um apelido muito fofo. Chama-se Limão. Normalmente, o alcance de lançamento é de 30 a 45 metros. Ao mesmo tempo, o raio letal efetivo é de 30 metros. Ao ouvir as palavras de Fu Xiaoxi, o capitão não pôde deixar de prender a respiração. Esta granada de fragmentação F1 era muito usada durante a guerra. Uma granada muito ativa. Porque tem um grande poder destrutivo. Se realmente explodir, então toda a turma será destruída. O professor não sabe muito sobre granadas, mas ao ouvir a introdução de Fu Xiaoxi, também estremeceu. Naquele momento, Xiaoni olhou para Fu Xiaoxi com olhos cheios de medo. Também estava cheio de medo. O raio efetivo de destruição é de 30 metros. Ou seja, se ele não a erguer o suficiente, provavelmente até ele mesmo morrerá na explosão. Mas Fu Xiaoxi de repente riu. Não há necessidade de ninguém ter medo. Papai disse. Essas granadas foram tratadas de forma especial, igual a uma granada de treinamento. No máximo, só vai soltar um pouco de fumaça. No entanto, as pessoas presentes ao ouvir isso, não acreditaram nisso. Depois de entender a situação básica, o capitão não pôde deixar de suspirar. Enquanto pensava em uma solução, continuou perguntando. Colega Fu Xiaoxi, quero te perguntar. Como você conseguiu essas armas? Foi seu pai que te deu? Ao ouvir isso, Fu Xiaoxi, que sempre esteve calma, de repente ficou nervosa. Ela segurou a ponta da roupa e apertou os lábios. Recusou-se a responder. Ao ver isso, o capitão franziu levemente a testa. Colega Fu Xiaoxi, não tenha medo. Não importa o que aconteça. Os policiais vão te proteger. No entanto, Fu Xiaoxi continuou em silêncio. Nesse momento, Xiaoni caminhou até ela e se agachou em frente a Fu Xiaoxi. Colega Fu Xiaoxi,
Seu pai também disse que os policiais são bons, certo? Não se pode mentir para os policiais, certo? O tio policial já te deu a palavra há pouco. Não importa o que aconteça, ele vai te proteger. Ao ouvir isso, Fu Xiaoxi finalmente falou: Irmão Xiaoni, se eu contar, você pode, por favor, não contar ao meu pai? Xiaoni sorriu levemente. Claro, sem problema. O capitão também aproveitou o momento. Não se preocupe. Definitivamente não contaremos ao seu pai. Só então Fu Xiaoxi sorriu. Na verdade, eu aprendi em segredo com meu pai. Do quarto onde as armas estão expostas. Peguei sozinha. O capitão ficou imediatamente tenso. Então isso significa que essas armas realmente foram tratadas de forma especial? Nem mesmo Fu Xiaoxi pode confirmar. Então essas granadas podem ser armas letais. Os outros olharam para o capitão. E não puderam deixar de sentir medo. Ainda bem que evacuaram a tempo. Caso contrário, no mesmo dia do próximo ano, teriam que pedir aos familiares para limpar seus túmulos. Naquele momento, a sala de transmissão ao vivo já havia alcançado o primeiro lugar em popularidade. Meu Deus! Isso é um pouco assustador, não é? Essa menina é realmente corajosa. Quase conseguiu o feito de iluminar a escola com explosivos. Irmãos, vou buscar meu filho. É muito perigoso. Algumas pessoas estão apenas assistindo ao espetáculo. Outros não imaginaram que a escola de seus filhos estaria envolvida em algo tão assustador. Essa escola é realmente confiável? E se, além de Fu Xiaoxi, houver mais pessoas trazendo armas para a escola? Então acabou. Naquele momento, o capitão da polícia já estava preparando a próxima ação. Logo, a polícia evacuou todos os alunos e professores. Vários caminhões blindados especiais também entraram. Foi possível ver mais de 10 pessoas vestidas com trajes à prova de explosão descendo. Com a aproximação das equipes de especialistas em explosivos, a transmissão ao vivo chegou à sala de aula. Xiaoni estava arrepiada. Apareceu novamente na tela. O pessoal de desativação de bombas pegou o AK dourado. Ele o moveu levemente. Depois, habilmente, retirou o carregador. E retirou as balas uma por uma. Não passou muito tempo. 30 balas amarelas brilhantes apareceram na sua palma. Xiaoni ficou cheia de arrepios. Perguntou rapidamente: Capitão Zhao, de acordo com a situação atual, essa arma é verdadeira? O olhar do Capitão Zhao também estava fixo na tela, franzindo fortemente a testa. As especificações das balas estão corretas. Se nada inesperado acontecer, deve ser verdadeira. Na sala de aula, aquele especialista em explosivos, depois de retirar as balas, destravou a segurança, puxou o ferrolho. Depois, aproximou a arma do ouvido e puxou o gatilho. Não passou muito tempo. Ele pegou o walkie-talkie e disse: relatar ao capitão. Este AK dourado é real. Xiaoni ouviu a voz saindo do walkie-talkie. Imediatamente olhou para Fu Xiaoxi. Mas essa pequena flor estava lá de pé, olhando para o céu, como se nada disso a afetasse. Zhao virou-se e foi relatar. Xiaoni é uma apresentadora muito experiente. Imediatamente pensou no que poderia acontecer a seguir. Agora está confirmado que aquele AK dourado é real. Então, independentemente de haver uma granada na mochila de Fu Xiaoxi ou não, a polícia irá procurar o pai dela. Ou talvez ir prendê-lo. E os espectadores da transmissão ao vivo que pensavam que era um roteiro, quando viram o capitão Zhao ir para o lado fazer o relatório, perceberam que tudo aquilo era real. Meu Deus, então é uma arma de verdade. Uma criança levou uma pistola e uma granada para a escola. Isso é assustador. O mais assustador é que essas coisas foram feitas por seu pai. Ainda bem que em Waxia só há punições legais. Se fosse no país das aves de rapina, provavelmente já teria sido eliminado por um traficante de armas. A sociedade do Estado de Direito o salvou. Essa menina hoje também pode ser considerada alguém que colocou a justiça acima dos laços familiares. Nesse momento, a voz do pessoal antibombas voltou a sair do intercomunicador. Relatório. Após a verificação, esta pistola contém balas de borracha de treinamento. São até menos potentes que balas de festim. Ao ouvir isso, as pessoas presentes e os espectadores da transmissão soltaram um suspiro de alívio. Depois que a equipe antibombas embalou as balas e as armas separadamente, chegaram ao assento de Fu Xiaoxi. A câmera também se concentrou naquela mochila que continha granada. O capitão Zhao, que acabará de terminar o relatório, também retornou. Ele olhava fixamente para a tela.
Sua expressão facial era assustadora. Não era uma granada qualquer, mas uma granada de fragmentação F1 apelidada de limão. Primeiro, separou a mochila com 2 dedos. Olhou dentro. 5 granadas. Havia granadas de gás lacrimogêneo, granada de luz, granadas de fumaça. Mas quando viu que havia 2 limões lá dentro, não importa quem estivesse na cena, assim como os espectadores da transmissão ao vivo ficaram atônitos. Sim, 2 limões. Mas não eram frutas. E sim granadas de fragmentação F1 apelidadas de limão. O capitão Zhao ordenou imediatamente que o pessoal antibombas recuperasse todas as granadas. Uma vez eliminado o perigo, os alunos voltaram às aulas normalmente. Considerando que Fu Xiaoxi é muito pequena, o capitão Zhao decidiu prender o pai dela antes do fim das aulas. Assim que entrou no carro, o capitão Zhao recebeu uma mensagem do pai de Fu Xiaoxi. Segundo as informações, o pai de Fu Xiaoxi, Fu Qi, não está em casa agora. Por isso, o capitão Zhao dividiu a equipe em 2 grupos. Um grupo foi à casa de Fu Xiaoxi investigar. O outro grupo foi procurar Fu Qi. Não passou muito tempo. Várias patrulhas chegaram em frente a uma casa autoconstruída na parte antiga da cidade. O capitão Zhao ordenou arrombar a porta após descer do carro. 2 policiais imediatamente pegaram um gancho para forçar a porta. Mas o gancho entortou. E não conseguiram abrir a porta. Depois trouxeram um ariete para bater na porta. Mas mesmo batendo várias vezes, a porta não se moveu nem um pouco. Essa cena fez todos os transeuntes rirem. Esses 2 policiais pequenos não comeram o suficiente. Estou morrendo de rir. Eles não devem estar gravando uma série aqui, certo? O capitão Zhao franziu ligeiramente a testa. Esses 2 policiais entenderam a gravidade da situação. Não é hora de fazer piadas. E também ouviram o som de um martelo batendo na porta. Claramente bateram com toda a força. O capitão Zhao olhou para a porta. Depois se virou e tirou uma serra elétrica do porta-malas. Os transeuntes ficaram boquiabertos. Meu Deus! Ele está falando sério? Sinto que isso parece uma gravação de série de TV. Vamos procurar câmeras escondidas. É mesmo necessário usar uma serra elétrica para abrir uma porta? É engraçado demais. Isso deve ser uma comédia, certo? Nesse momento, o capitão Zhao já havia chegado à porta principal. Ligou a serra elétrica. Com os dentes cerrados, começou a serrar a porta. Por um momento, faíscas voaram. Ao ver isso, todos os presentes ficaram atônitos. Mas o capitão Zhao ficou cada vez mais ansioso. Ele pensou originalmente que poderia arrombar a porta em 2 minutos. Mas agora, a serra elétrica nem sequer conseguiu arranhar a superfície. De repente, ouviu-se um som nítido. A serra elétrica se quebrou em 2 pedaços. O capitão Zhao ficou completamente chocado. Isso não pode ser verdade, né? Estou sonhando? Os transeuntes também ficaram espantados. Isso é exagerado demais. Essa família deve ter cometido um crime grave. Devem ter instalado essa porta especial. Nesse momento, um jovem policial falou de repente. Capitão Zhao, devemos tentar entrar quebrando a janela? O capitão Zhao assentiu imediatamente em concordância. Como todas as janelas do primeiro andar estavam trancadas com grades de ferro, o jovem policial teve que trazer uma escada para tentar subir ao 2º andar. Mas nem o martelo nem o cinzel funcionaram. O resultado foi o mesmo que com a porta principal. Nem deixaram marcas na janela. Ao ver isso, os transeuntes que observavam ficaram confusos. Que crime tão grave essa pessoa deve ter cometido? Isso deve ser uma defesa contra forças especiais. Alguns transeuntes entusiasmados também publicaram a cena online. Instantaneamente virou o assunto número 1. O segundo era Fu Xiaoxi. Pistola e granada encontradas na escola. Meu Deus! Esse não é o policial que estava na escola antes? O capitão Zhao que desativou a granada? Por que ele está arrombando a casa de alguém agora? Uau! Isso significa que essa casa onde não se consegue entrar é a casa de Fu Xiaoxi, a pequena flor. Nesse momento, o jovem policial que tentava quebrar a janela falou novamente. Capitão Zhao, por que não trazemos Fu Xiaoxi? Aqui é a casa dela. Ela certamente pode abrir a porta. Ao ouvir isso, os olhos do capitão Zhao se iluminaram. Embora ele não quisesse que a menina visse seu pai sendo preso, a situação agora é especial. Só posso levá-la para abrir a porta primeiro. Justo quando o capitão Zhao voltava para a escola. Na internet, um especialista chamado Materiais Especiais publicou um vídeo educativo. De acordo com minha observação, o material dessa porta principal
Deve ser uma liga especial usada na fabricação de foguetes. Sua dureza é extremamente alta. Uma vez, o departamento de aviação tentou cortá-lo. Também deve ser utilizado equipamento especial. E este vidro também é semelhante ao vidro de foguete. Tem uma dureza muito alta. Do outro lado, dentro da escola, a estudante Fu Xiaoxi estava com a professora principal e duas agentes de polícia femininas, a brincar de polícias e ladrões. O apresentador Xiaoni está a fazer uma transmissão ao vivo não muito longe dali. O capitão Zhao, que chegou à escola, correu apressadamente até Xiaoni. Explicou-lhe a situação e o propósito. Fu Xiaoxi olhava para quem se aproximava. O capitão Zhao e Xiaoni riram. Dois tios. Vamos brincar juntos. Xiaoni mostrou um sorriso amável. A estudante Fu Xiaoxi. Disseste antes que na tua casa há muitas armas. O tio Xiaoni tem alguma curiosidade. Podemos ir ver? Ao ouvir isso, Fu Xiaoxi ficou em silêncio por um momento. O meu pai disse-me que não devo trazer estranhos para casa. O pai também disse. Se não for minha amiga, então são estranhos. Xiaoni agachou-se. Então, como posso tornar-me teu amigo? Fu Xiaoxi respondeu seriamente. Há pouco estava a brincar com duas irmãs polícias. Já somos amigas. Tio Xiaoni. Vamos brincar também. Assim tornamo-nos bons amigos. O capitão Zhao também se agachou diante de Fu Xiaoxi. Então, que jogo jogamos? Fu Xiaoxi mostrou um sorriso feliz. Vamos brincar de polícias e ladrões. Agora mesmo estive a brincar esse jogo com as duas irmãs polícias. O tio Xiaoni e eu somos os polícias. Vocês fazem de ladrões. Vocês fogem e nós perseguimos. Isso mesmo. Depois de brincarem juntos durante meia hora, Xiaoni e o capitão Zhao. Xiaoni disse enquanto recuperava o fôlego. Colega Fu Xiaoxi, vamos fazer uma pequena pausa. O capitão Zhao olhou para a hora. Também se agachou. Colega Fu Xiaoxi, devemos levar a sério tudo o que fazemos. Também devemos ser sérios ao brincar. Vê, estás disfarçada de polícia e não tens arma. Nem pareces uma polícia. Não disseste antes que o teu pai fabricou muitas armas e as guardou em casa. Agora também somos amigos. Posso ir à tua casa ver? Fu Xiaoxi acenou com um sorriso. Claro que sim. Acabamos de nos tornar amigos. Claro que podes vir brincar à minha casa. Então, todos chegaram na patrulha em frente à casa construída por eles. Fu Xiaoxi chegou à entrada da casa. O capitão Zhao e os outros seguiram-na de perto. Todos queriam ver como ela abriria a porta. Afinal, essa porta nem sequer tem fechadura. Mas o que não esperavam era. Fu Xiaoxi apenas apoiou a palma da mão distraidamente. A porta abriu-se automaticamente, descendo ao chão. O capitão Zhao olhou espantado com os olhos muito abertos. Porque o lugar onde Fu Xiaoxi reconhece as impressões digitais é o mesmo lugar onde antes estiveram a cortar durante muito tempo com a serra elétrica. Assim que vi, já estava no chão. Uma porta do tamanho de 2 palmas. Os espectadores da transmissão ao vivo começaram a enviar comentários loucamente. Meu Deus! Isto é mesmo a porta de um cofre? Ainda bem que fecha para baixo. Senão, essa porta podia matar alguém se caísse. Não admira que sejam criminosos capazes de fabricar armas ilegais. Esse tipo de porta é impressionante. Receio que nem uma bomba seria capaz de abrir. Fu Xiaoxi estava de pé atrás da porta. Fez um gesto com a mão para o capitão Zhao e os outros. Entrem e sentem-se. Vou trazer umas bebidas. O capitão Zhao assentiu rapidamente. Entrou com um passo largo. Quando a última pessoa entrou na sala, a porta levantou-se automaticamente novamente. Ouviu-se um clique mecânico. Faz com que tudo pareça muito irreal. O capitão Zhao entrou na sala e começou a olhar em volta. De repente, apercebeu-se. Isto nem sequer está dentro da casa. É um pequeno pátio. Isso mesmo. De fora, não se nota nada. O muro deste pátio tem cerca de 10 metros de altura. E esta parede? Acontece que era feita da mesma liga especial que a porta. A sua espessura chegava a meio metro. Se da última vez tivessem decidido derrubar a parede para entrar, é possível que nem vários tratores conseguissem derrubar uma dessas paredes. Os espectadores da transmissão ao vivo também puderam ver, graças à câmara, tudo o que havia dentro. Meu Deus! Esta casa é incrível! Quanto teria custado isso? O mais assustador é que, como conseguiu tanta liga especial? Não pode ser que ele mesmo a tenha fabricado, certo? Acho que o pai de Fu Xiaoxi. Fabricar armas ilegalmente é realmente um desperdício do seu talento. Deveria fabricar foguetes por conta própria. Se estourar uma guerra, enquanto ficar lá dentro,
pode estar seguro o tempo todo. Depois de observar por um tempo, o capitão Zhao disse a Fu Shaoxi: camarada Fu Shaoxi, a parede da sua casa parece um pouco alta. Fu Shaoxi sorriu e assentiu. Sim, papai disse antes que enquanto o muro for alto, não há necessidade de se preocupar com o vento. Ao ouvir isso, todos ficaram sem palavras. Essa razão realmente parece um pouco superficial. Xiaoni também perguntou: camarada Fu Shaoxi, por que a sua família tem que construir um muro tão alto e grosso? Estão se protegendo de algo? Essa pergunta é um pouco direta, mas Fu Shaoxi não entendeu o significado por trás dela. Ainda sorrindo, disse: papai disse antes que aqui é o sul, sem aquecimento no inverno. Então só podemos fazer o muro mais alto e mais grosso. Dessa forma, podemos manter o calor. Dizendo isso, ela olhou para Xiaoni confusa. Tio Xiaoni, isso não é algo bastante normal? Xiaoni ficou rígido por um momento. Não sabia se devia contar a verdade a Fu Shaoxi, mas justo quando estava em dúvida sobre como começar, Fu Shaoxi riu ingenuamente. Já sei, tio Xiaoni, quando meu pai voltar, posso pedir-lhe que te ajude a fazer uma parede assim? O professor disse que os amigos devem ajudar uns aos outros. Xiaoni ficou realmente comovido. Essa menina é realmente muito adorável. Pensando que não tinha dinheiro para construir uma parede assim, decidiu não dizer abertamente. Usou as palavras do professor para aliviar seu próprio constrangimento. Mas, como ela poderia saber? A liga especial dessa parede é muito valiosa. Agora só é usada em foguetes. Os espectadores da sala de transmissão só achavam que era um grande espetáculo. Onde está o especialista em materiais especiais? Por favor, publiquem o vídeo explicativo rapidamente. Dizem que, se alguém quiser construir uma assim, quanto custaria uma parede perimetral dessas? Quanto dinheiro se gasta é secundário. O mais importante é que não há onde comprá-la. Como conseguiu exatamente esses metais? É muito assustador. As pessoas são realmente diferentes. Nunca ouvimos falar desse tipo de material. E já o usaram para fazer paredes. Essa é a diferença. Justo quando os comentários continuavam rolando, o especialista em materiais especiais apareceu na transmissão ao vivo. Olá a todos. Sou o especialista em materiais especiais. Também fiquei muito surpreso enquanto assistia à transmissão. O preço dessa liga especial já é, por si só, muito caro. E além disso, a espessura e a altura dessas paredes são assustadoras. É impossível calcular o valor desse perímetro de paredes. Tantos metais especiais. Mesmo que se vendesse por 10 mil milhões, ou até 1.000 milhões, haveria compradores. Os espectadores da transmissão ao vivo ficaram loucos imediatamente. Uau! Isso é um pouco exagerado. É possível fazer uma parede com materiais tão caros? Esse nível de riqueza provavelmente já ultrapassa o que existe na Terra. Provavelmente já é o 95% das pessoas, não? O capitão Zhao, que estava no pátio, também ficou muito surpreso. Mas ele entrou na casa para procurar evidências. Quase 95% das pessoas. Isso não pode ser evidência de que Fuqi está fabricando armas em segredo. Mas ao notar a porta interior, o capitão Zhao ficou atônito. Ele aproximou-se de Fu Shaoxi e perguntou-lhe com alguma confusão: camarada Fu Shaoxi, vejo que esta porta não tem sensor de impressões digitais, nem fechadura. Como planeias abrir a porta? É preciso pôr a mão como antes para reconhecer as impressões digitais? Fu Shaoxi esboçou um sorriso astuto. Tio Zhao, foste enganado há pouco, não foi? Põe a tua mão na porta. O meu pai ensinou-me isso. Disse que isso podia fazer com que os outros pensassem erradamente que era uma porta que reconhecia a palma da mão. Dessa forma, podia evitar que os ladrões viessem roubar a minha casa. O capitão Zhao e Xiaoni olharam-se instintivamente. Ambos puderam ver um lampejo de ternura nos olhos um do outro. Tudo aqui era tão estranho. Fu Shaoxi notou a confusão de todos. Ela sorriu levemente e chegou à porta do quarto interior. Tio, deixa-me contar-te o segredo desta porta. Ao dizer isto, bateu levemente na porta e chamou: Ah, Fu! Voltei. No segundo seguinte, a grande porta abriu-se de repente. Apareceu um ecrã. Ao mesmo tempo, um raio de luz azul escaneou Fu Shaoxi, que estava ali de pé. Bem-vinda de volta, senhorita Fu Shaoxi. Com o som eletrônico sintetizado que soou, a porta fechou-se lentamente. Fu Shaoxi dirigiu-se para o interior. Todos podem sentar-se e descansar um pouco. Vou buscar bebidas e petiscos para vocês.
Todos os presentes ficaram boquiabertos. O capitão Zhao e Xiaoni olharam-se e piscaram um ao outro. Não podiam acreditar no que estavam a ver. E os espectadores da transmissão em direto também ficaram atônitos. Meu Deus! É uma inteligência artificial inteligente? Isto é incrível! Esta casa é gerida por inteligência artificial. Mas, esta divisão não é um pouco demasiado normal? Pensei que o quarto interior seria muito futurista. Mas todos os móveis não têm nada de alta tecnologia, embora a decoração seja suficientemente luxuosa. Em comparação com as paredes exteriores, parece um pequeno aprendiz diante de um mestre. Nesse momento, Fu Shaoxi já tinha saído com os petiscos e as bebidas. Ao ver que todos estavam ali de pé, disse rapidamente: não precisam de ser tão formais. Podem sentar-se onde quiserem. Enquanto falava, Fu Shaoxi agarrou o braço do capitão Zhao e sentaram-se no sofá. Ao vê-la assim, todos deixaram de ser tímidos e sentaram-se no sofá um após o outro. De repente, Fu Shaoxi pareceu lembrar-se de algo. Começou a falar. Sim, devo dizer ao papá que já saí da escola. Ao ouvir isto, os olhos do capitão Zhao e de Xiaoni contraíram-se de imediato. Todos compreenderam. Neste momento há um grupo de polícias presentes. Eles estavam à procura do pai de Fu Shaoxi. E era muito provável que estivesse armado. Se ele se apercebesse disso, poderia acontecer um acidente inimaginável. Imediatamente, decidiram sair primeiro do quarto. Ao mesmo tempo, o capitão Zhao sussurrou à professora-chefe: professora, fique aqui primeiro. Mantenha o pai de Fu Shaoxi calmo. O corpo da tutora ficou ligeiramente tenso, mas acenou de imediato em concordância. Mesmo quando o capitão Zhao e Xiaoni saíram do quarto, Fu Shaoxi ligou a videochamada com o seu pai. No pequeno ecrã do relógio telefone, apareceu um homem muito bonito e também muito elegante. Fu Shaoxi, ainda não saíste da escola, pois não? Como voltaste para casa? O capitão Zhao, que estava lá fora, disse em voz baixa pelo auricular. Xiao Zhu, Fuqi está numa videochamada. Você deve começar a localizá-lo imediatamente. Enquanto Xiaoni estendia furtivamente o microfone em direção ao quarto, pôde-se ouvir novamente o som vindo do estúdio ao vivo. Fu Shaoxi disse de forma adorável. Hoje a escola terminou bem cedo. Então voltei agora. Fuqi sorriu. Como foi a escola hoje? Aconteceu algo interessante? Ao ouvir isso, a professora principal se apressou em se aproximar de Fu Shaoxi. Ela sabia que, se Fuqi soubesse o que aconteceu hoje na escola, tudo seria descoberto. O pai de Fu Shaoxi. Olá, sou a professora principal dela. Meu sobrenome é Wang. Fuqi ficou atônito por um momento. Olá, Wang. Não esperava que viesse para uma visita domiciliar. Fu Shaoxi também pensou o mesmo. Por que não me avisou com antecedência? Eu não estou em casa. A professora Wang estava um pouco nervosa e sorriu levemente, enquanto pensava em como responder. Na nossa escola temos justamente a tarefa de fazer visitas domiciliares. Hoje eu tinha alguns assuntos para resolver aqui perto. Então resolvi dar uma passada. Também foi uma decisão de última hora. Não esperava que você não estivesse em casa. Sinto muito, sinto muito. Fuqi assentiu com a cabeça. Não tem problema. Professora Wang, por que não descansa um pouco em casa? Eu termino o que estou fazendo e volto. Ouvi Fu Shaoxi dizer que você é muito responsável no ensino. Sempre quis agradecer pessoalmente. Hoje tenho essa oportunidade. Que tal ficar para jantar esta noite? A professora Wang ficou surpresa por um momento. Se fosse em outro momento, ela certamente teria recusado. Afinal, a escola agora tem regras claras. Os professores não podem aceitar presentes, nem podem comer na casa dos alunos. Mas agora é diferente. Ela está cooperando com a polícia. Ela quer aceitar para manter a aparência estável. Também temia que a polícia prendesse naquele momento. Se ela estivesse presente, a outra parte, enraivecida e envergonhada, poderia atirar e matar. Por um momento, a professora Wang se sentiu em conflito. Nesse momento, Fuxi do outro lado do vídeo também notou a anormalidade da professora Wang. Professora Wang, o que houve? A professora Wang rapidamente levantou a mão. Não é nada. Só estava pensando em assuntos da escola. Fuxi sorriu e disse. Então está decidido. Por favor, cuide de Xiaoxi primeiro. Assim que eu terminar aqui, voltarei imediatamente. A professora Wang soltou um suspiro de alívio, pensando que havia cumprido sua tarefa. Mas de repente, Fu Shaoxi disse. Papai,
Hoje fiz bons amigos na escola. E até os trouxe para visitar em casa. Fuxi sorriu gentilmente. Eu disse que nossa Fuxioxi é a mais popular. Então, brinque um pouco com seus amigos primeiro. Quando eu voltar, jantaremos juntos. Fuxioxi fez uma careta. Você não vai ver meus amigos? As pessoas do lado de fora da porta ficaram nervosas imediatamente. Os comentários na transmissão ao vivo também começaram a rolar freneticamente. Estou perdido. Não era para isso já ter acabado? Melhor o Capitão Zhao agir de uma vez. Por que não prendem logo esse criminoso de armas? Aquele ali em cima. Você acha que o Capitão Zhao faz isso por diversão? Não é só por causa de Fuxioxi? Acho que o pai de Fuxioxi pode ter descoberto. Impossível. É assim que ele descobre? Então ele deve ser muito inteligente. Estou brincando. Agora as tendências online são sobre a família dele. Não acredito que ele não esteja olhando o celular. As suposições do público. Na verdade, o Capitão Zhao já tinha pensado nisso. Afinal, a velocidade de disseminação na internet é tão rápida agora. Além disso, este caso está sendo transmitido ao vivo na televisão. Agora não é apenas uma busca em alta. Em várias plataformas de vídeos curtos e redes sociais. São todas gravações de tela da transmissão ao vivo. Agora só posso esperar que Fuki esteja ocupado com seus assuntos. E não tenha tempo para olhar o celular. Em um vídeo, Fuki sorriu docemente. Papai tem coisas a fazer. Já que sou seu amigo. Por que você não cuida de si mesmo? Fuxioxi franziu o nariz. Não. Meu pai me apresentava aos amigos dele. Eu também quero apresentar meus amigos ao papai. Fuki olhou para o relógio. Xiaoxi. Há uma senhora esperando o papai aqui. Não podemos fazer os outros perderem tempo. Certo? Espere um pouco até eu voltar. Durante o jantar esta noite. Você pode apresentar seus amigos então? O sorriso de Fuxioxi desapareceu imediatamente. Ela falou com um tom um pouco suplicante. Papai, você pode não ficar com nenhuma senhora? A professora Wang também é solteira. Que tal se eu te apresentar a professora Wang? A professora Wang, que estava ao lado, ficou imediatamente surpresa. Sou solteira, é verdade. Mas também não quero conhecer nenhum criminoso de armas. E foi nesse momento que se ouviu um som metálico vindo da porta. Acontece que Xiaoni deixou o microfone cair. O microfone caiu no chão. Agora ela só quer se dar um soco. Que ambiente tão tenso. Como ela pôde cometer um erro desses? E embora os espectadores da transmissão ao vivo tenham se assustado com o barulho, isso não os impediu de continuar discutindo animadamente. Meu Deus! O pai de Fuxioxi está em um encontro às cegas. Pelo que Fuxioxi disse, parece que o pai dela costuma sair para ver alguma tia. Talvez ele esteja sendo sustentado. Caramba! Já sei. Quem sustenta o pai de Fuxioxi? É a mulher rica, a verdadeira magnata do tráfico de armas. O pai dela é apenas um personagem secundário. Os internautas estão debatendo fervorosamente. E em casa, Fuki riu no vídeo. Papai está ocupado com coisas sérias. E o que você acabou de dizer é uma falta de respeito com a professora Wang. Você terá que pedir desculpas a ela. Voltarei em um minuto. Não se preocupe. Com certeza ouvirei quando você me apresentar seus amigos. Fuxioxi fez uma careta. Tudo bem. Então me prometa que não vai ficar com essas tias. Por outro lado, Fuki, que havia terminado a videochamada, estava sentado em uma cafeteria. Sobre o que estava acontecendo em casa e online, ele não sabia de nada. É um grande entusiasta da milícia, muito inocente. Normalmente, além de jogar com a filha, quase não usa o celular para navegar na internet. Seu maior hobby é fabricar armas e procurar parceira. Sim, procurar parceira. Logo após encerrar o vídeo, a cortina do reservado na cafeteria foi levantada por alguém. Uma garota de aparência bem bonita. Uma mulher com uma figura muito boa entrou. Olá, você é Fuki, indicado pela tia Liu? Em casa. O Capitão Zhao, ao ver que Fuki encerrou o vídeo, suspirou profundamente. Fuxioxi apertou o relógio de telefone. Virou-se para olhar para o professor-chefe. Professor Wang. Desculpe. Fiquei um pouco ansiosa há pouco. Não prestei atenção à forma de falar. Não quis te faltar com respeito. O professor-chefe sorriu e balançou a cabeça. Não tem problema. Todos têm momentos de aperto. Fuxioxi sorriu imediatamente. Depois olhou ao redor. Onde estão o tio Zhao e o irmão Xiaoni? Nesse momento, Xiaoni e o Capitão Zhao também entraram. Ele disse sorrindo. Estávamos no pátio. Aceitamos brincar contigo. Como poderíamos ir embora antes?
Quando começamos? Isso foi o que o capitão Zhao lhe ensinou a dizer. Fu Xiaoxi assentiu feliz imediatamente. Está bem. Então agora eu sou a policial. Quero proteger as pessoas. Vou pegar os bandidos. Ao ouvir isso, o capitão Zhao também riu. Fu Xiaoxi pensou que o capitão Zhao também queria brincar. Mas todos os presentes entenderam. Esse é o sorriso do capitão Zhao que indica que ele está prestes a encontrar a evidência. Fu Xiaoxi disse alegremente. Então, vamos começar. Eu, o irmão Xiaoni e o professor Wang vamos nos disfarçar de policiais. Tio Zhao, tu e as duas policiais serão os ladrões. Se eu te pegar, nada de trapacear, hein? Quando o capitão Zhao viu que a oportunidade tinha chegado, começou a falar. Companheira Fu Xiaoxi, então vamos buscar a pistola. Está bem? Ao ouvir isso, Fu Xiaoxi olhou para o capitão Zhao com uma expressão um tanto estranha. Tio Zhao, tu interpretas um ladrão. Como é que um ladrão poderia ter uma pistola? Levarei o irmão Xiaoni e o professor Wang para buscar a pistola. Esperem um momento. O capitão Zhao ficou imediatamente preocupado. Isto não pode ser. Depois de tanto esforço, foi para encontrar as armas fabricadas por Fu Qi. Já estamos na fase final. Como poderia ficar na sala à espera? Então começou a falar. Companheira Fu Xiaoxi, o tio, como policial, deve lembrar-te de algo. Os maus têm pistolas. Alguns ladrões também podem roubar pistolas. Caso contrário, por que os policiais levariam pistolas? Não seria melhor prendê-los diretamente com algemas? Depois de dizer isso, o capitão Zhao olhou para Fu Xiaoxi com desconfiança. Companheira Fu Xiaoxi, queres trapacear? Não nos deixarias levar a pistola. Isso não está certo, hein? Ao ouvir as palavras do capitão Zhao, Fu, que estava sorrindo, franziu a testa e torceu os lábios. Parecia muito descontente. O capitão Zhao abriu bem os olhos. Não há nada de errado no que ele disse. Lembrava-se claramente de que quando começou a trabalhar, muitos vilões tinham armas. O seu mestre e irmão mais velho foi ferido por uma bala enquanto capturava um criminoso. Depois retirou-se para um cargo de apoio. Será que as crianças de hoje acreditam que os vilões atuam desarmados? O capitão Zhao não sabia como explicar. Só pôde aceitar a opinião de Fu Xiaoxi por enquanto. Na pior das hipóteses, poderia segui-los em segredo mais tarde. O capitão Zhao suspirou. Está bem, companheira Fu Xiaoxi. Se achas que os maus não podem ter armas, então eu te esperarei aqui. Que tal? Fu Xiaoxi ainda estava com a testa franzida. E além disso, parecia prestes a chorar. O capitão Zhao ficou surpreso. O que foi? Xiaoni também se agachou diante de Fu Xiaoxi. O que aconteceu? Companheira Fu Xiaoxi, será que o tom do tio Zhao foi muito severo? Ele é assim mesmo. Não podes deixar-te assustar até chorar. Ao ouvir isso, Fu Xiaoxi, de repente começou a rir. Não, de forma alguma. Irmão Xiaoni, é só que o tio Zhao disse que os ladrões também roubariam armas. Então eu levei escondida uma pistola e granadas para a escola. Sou também uma ladra? Vão prender-me? Isso significa que não posso ser policial? Acontece que ela tinha medo de ser considerada uma ladra. O capitão Zhao suspirou de alívio e disse sorrindo. Como poderia ser? Um ladrão é alguém que pega coisas dos outros às escondidas. E tu estás em tua própria casa pegando as tuas coisas. Como isso poderia ser considerado roubo? E além disso, não fizeste nada de errado. Os policiais só prendem os maus. Ao ouvir isso, Fu Xiaoxi riu. Então, tio Zhao, vamos juntos buscar uma pistola. Em um instante posso disfarçar-me de policial, para prender o mal. Enquanto o capitão Zhao seguia Fu Xiaoxi até o quarto, recebeu uma mensagem de Xiao Zhou. O rastreamento do telefone falhou. Embora o capitão Zhao já previsse isso, neste momento ainda ficou muito decepcionado. A pessoa que consegue construir paredes com ligas especiais. Como é possível que não tenha um dispositivo anti-rastreamento no telefone? Esse Fu Qi está a tornar-se cada vez mais misterioso. Segue Fu Xiaoxi. O lugar onde o capitão Zhao pensava que as armas estavam armazenadas deveria estar em algum quarto. Mas o que o surpreendeu foi que Fu Xiaoxi os levou diante da escada. O capitão Zhao semicerrou os olhos. Parece que as armas estão lá em cima. Mas no segundo seguinte, então ele viu Fu Xiaoxi de pé diante da parede ao lado da escada. Estendi a mão e pressionei. Depois, a parede se abriu. Um som eletrônico sintetizado saiu. O elevador está pronto. Senhorita, por favor, use-o. Todos os presentes ficaram atonitos.
Não é esta maldita parede? De onde saiu este elevador? Fu Xiaoxi viu que a multidão não reagia. Entrou no elevador e acenou rapidamente. Vamos, entrem rápido. Este elevador é muito seguro. Não tenham medo. Ela pensou que o Capitão Zhao e os outros tinham medo de que o elevador não fosse seguro. Na verdade, estavam atônitos, paralisados ali. Os espectadores da transmissão ao vivo também ficaram chocados. As mensagens em tempo real começaram a deslizar loucamente. Minha nossa! Esta casa é impressionante demais. A parede também pode virar um elevador. É incrível! Lágrimas de inveja saíram do canto da minha boca. Esta é a vida futura que eu sonhei. O pai de Fu Xiaoxi não será um extraterrestre, né? Esta tecnologia realmente é algo que a humanidade pode pesquisar? Ficaram atônitos por um momento. O Capitão Zhao e os outros finalmente reagiram. Todos abriram bem os olhos. Apenas sentiram que esta casa e o pai de Fu Xiaoxi ficavam cada vez mais misteriosos. Xiao Ni pensou no filme Sr. e Sra. Smith. A casa deles também havia passado por uma série de transformações. Naquele momento, Xiao Ni apenas pensou que era um exagero do filme. Mas hoje percebeu que tudo isso é real. E além disso, a casa de Fu Xiaoxi é ainda mais exagerada. Talvez em algum instante haja um interruptor para abrir outro quarto secreto. Nesse momento, Fu Xiaoxi voltou a apressá-los. Professor Wang, para ir ao lugar onde as armas são guardadas, só se pode pegar o elevador. Não se pode chegar de outra forma. Não se preocupe. Meu pai disse. Este elevador é muito seguro. Em apenas um momento vocês chegarão ao 9º andar. Não precisam ter medo. Não tenho medo. Ao ouvir isso, todos começaram a entrar no elevador. Mas Xiao Ni de repente sentiu que algo não estava certo. Colega Fu Xiaoxi, este prédio tem um 9º andar. Por acaso também contaram o porão? Fu Xiaoxi sorriu e balançou a cabeça. Não, não é assim. Irmão Xiao Ni, papai não me deixa entrar no porão. Realmente vamos ao 9º andar. Ah, Fu, feche a porta do elevador. Vamos ao 9º andar. No momento seguinte, essa voz eletrônica soou novamente. Muito bem, senhorita. Mais um lembrete. Meu nome é Alfred. Por favor, não me chame de Alfie. Obrigado. No entanto, quando todos pensavam que o elevador subiria, descobriram que na verdade ele estava se movendo para dentro. Xiao Ni ficou atônito. Colega Fu Xiaoxi, por que este elevador não sobe? O 9º andar não está lá em cima? Fu Xiaoxi explicou sorrindo. Está bem em cima. Fu Xiaoxi explicou sorrindo. Depois pode subir. Não se preocupe, irmão Xiao Ni. Este elevador é muito seguro. Todos esperaram um momento no elevador. Todos se sentiam como se estivessem em um carro. Então finalmente entenderam. Acontece que o 9º andar de que Fu Xiaoxi falava não é o 9º andar desta casa. É o 9º andar do prédio ao lado. Se nada inesperado acontecer, agora já passaram pelo elevador. Entraram no prédio ao lado. O Capitão Zhao sentiu agudamente. Talvez, além da fabricação ilegal de armas, Fuqi também tinha outros segredos. Esse elevador também surpreendeu os espectadores da transmissão ao vivo. Exceto nos filmes de ficção científica. Existe algum elevador que se mova de lado? Será que o pai de Fu Xiaoxi é um homem chinês vestido de preto? E além disso, o que mais surpreendeu a todos foi que esse elevador era feito de vidro. Embora agora estivesse escuro e nada especial pudesse ser visto, bastava um pouco de luz para que fosse possível ver toda a paisagem exterior. Os espectadores também sabiam que, na casa de Fu Xiaoxi, o vidro das janelas era feito de materiais especiais. E esse elevador, com certeza também usava esse tipo de vidro. Logo, a luz apareceu dentro do corredor. As pessoas, acompanhando a câmera, observavam as enormes portas de ferro se abrirem. Era realmente impressionante. Meu Deus! Infelizmente, não tenho cultura. Caramba! Que incrível! Cada vez mais acredito que o pai de Fu Xiaoxi é um extraterrestre. Não! Se não fosse por tecnologia extraterrestre, este elevador não tem trilhos. Como um fantasma, flutua no subsolo movendo-se para frente. Caramba! Se você não dissesse, eu nem teria percebido. Isso é assustador demais. Pessoal, acabei de pensar em algo muito interessante. Se não fosse por tecnologia extraterrestre, então, a pessoa que inventou essa tecnologia de outra era, mesmo que fabricasse armas, não poderia ser presa, certo? No início, Xiao Ni e os outros não prestaram muita atenção.
Mas depois de ver a análise das mensagens em tempo real, também reagiram de repente. Este elevador é como uma enorme caixa de vidro. Não há hastes de aço penduradas em cima, embaixo ou dos lados. Há alguma trilha de tração? Simplesmente flutua e se move para frente dessa forma. Xiaoni não pôde deixar de perguntar. Colega Fu Xiaoxi, seu pai inventou este elevador? Fu Xiaoxi sorriu e assentiu. Sim, claro. Irmão Xiaoni, eu disse. Meu pai é o melhor. Qualquer coisa que ele toque, ele pode transformar em uma criação perfeita. Acho que ele é o melhor pai do mundo. Foi nesse momento que o elevador finalmente chegou ao destino. Começou a subir, sem nenhum ponto de conexão. Este elevador de vidro parecia ter magia. Subia rapidamente. Logo chegaram ao 9º andar. Senhorita, chegamos ao 9º andar. Por ser feito de vidro, todos puderam ver claramente o corredor do lado de fora. Fu Xiaoxi saiu sorrindo do elevador. Quando todos saíram do elevador, aquela voz sintética soou novamente. Espero que a senhorita aproveite seu tempo de diversão. Quando as portas do elevador se fecharam, Xiaoni e os outros perceberam que onde o elevador estava antes, tinha se transformado em uma parede. Era exatamente igual ao que aconteceu antes na casa de Fu Xiaoxi. O capitão Zhao abriu os olhos surpreso, claramente assustado com o que estava diante dele. Xiaoni perguntou, colega Fu Xiaoxi, como esse elevador se transformou em uma parede? Como isso foi feito? Fu Xiaoxi inclinou a cabeça. Pensou por um momento. Papai me disse antes que este elevador é um produto de alta tecnologia, diferente dos elevadores comuns. O tutor também não pôde deixar de perguntar. Fu Xiaoxi, quando este elevador se move e sobe, sem nenhum ponto de conexão, como ele funciona? Ao ouvir isso, as pessoas presentes e os espectadores da transmissão ao vivo também ficaram sérios. Também estavam muito curiosos sobre essa questão. Só que Fu Xiaoxi é muito pequena. Ele nem consegue explicar como o elevador se transformou em uma parede. Como ele poderia saber sobre o funcionamento desse elevador? Como era de se esperar? Fu Xiaoxi respondeu em voz alta com um sorriso. Porque este é um elevador de alta tecnologia. Todos sorriram sem conseguir evitar. Parece que essa pergunta deveria ser feita ao verdadeiro dono desta casa, Fu Qi. No entanto, Fu Xiaoxi rapidamente continuou dizendo. Mas, o papai me contou algumas coisas antes. O papai disse, este elevador de alta tecnologia parece usar tecnologia de levitação, com dispositivos de força magnética e antigravidade. Ao ouvir isso, todos olharam surpresos, com os olhos arregalados. Meu Deus! Achei que tinha viajado para o futuro. Essa tecnologia realmente existe agora? Senhores, voltando ao tema que estávamos discutindo, os talentos tecnológicos que possuem essa tecnologia serão presos? Enquanto isso, dentro de um instituto de pesquisa, um jovem corre com seu telefone celular. Depois de chegar ao escritório, ele se depara com um idoso de cabelos grisalhos. O idoso franze levemente a testa. Aqui é um instituto de pesquisa. Se quiser se exercitar, vá lá fora. Você deveria mudar seu temperamento impaciente. A proposta de projeto que você enviou antes. Te vendo assim agora, fico um pouco preocupado em deixá-la com você. Esse idoso, acadêmico Wang Guoxin, é considerado um veterano deste instituto. Ele dedicou toda a sua vida à pesquisa científica. Em sua juventude, a China ainda não era forte. As diversas armas não podiam competir com as do exterior. Para fortalecer rapidamente o país, praticamente todos os seus projetos de pesquisa estavam em andamento, desde pistolas até metralhadoras, e depois as bombas atômicas. Ele é uma autoridade em quase todos os campos. Também publicou muitos artigos, mesmo em tecnologias que a ciência moderna ainda não pode alcançar. Propôs muitas direções de pesquisa valiosas. Pode-se dizer que, na indústria, talvez ele não reconheça a própria esposa, mas definitivamente conheceria o velho Wang. Ao ver o velho Wang irritado, o jovem coçou a cabeça, mas não explicou. Em vez disso, disse diretamente: Mentor, aconteceu algo grande. Alguém criou uma tecnologia científica revolucionária. O professor Wang franziu levemente a testa. Você teve algum pesadelo durante a soneca? Aconteceu algo em um sonho ruim? Vendo que o professor Wang não acreditava, o jovem ficou imediatamente agitado. Mentor, é real. Alguém criou uma tecnologia científica revolucionária. Eu vi com meus próprios olhos. Disse ele.
O jovem colocou o telefone diante do professor Wang. Mentor, basta assistir a este vídeo. Tudo ficará claro. O Sr. Wang focou sua atenção no telefone. Naquele momento, estava sendo reproduzido Fu Xiaoxi levando o Capitão Zhao e os outros no elevador durante uma transmissão ao vivo. Quando o elevador começou a funcionar, as pupilas do professor Wang se contraíram rapidamente por um instante. A expressão em seu rosto também se tornou de grande surpresa, especialmente quando Fu Xiaoxi mencionou a tecnologia de levitação, os dispositivos antigravidade e o impulso magnético. Todo o seu corpo começou a tremer. Mentor, o que há com o senhor? O jovem ficou chocado ao ver o Sr. Wang nesse estado repentino. Assustado, rapidamente começou a perguntar com cuidado. O Sr. Wang respirou fundo. Olhando para o jovem à sua frente, ele de repente sorriu. San Lian, mostrar-me esse tipo de vídeo com efeitos especiais significa que eu não deveria sentir tanta pressão, certo? No entanto, San Lian balançou a cabeça. Apontou para o seu celular. Mentor, isto não é um vídeo com efeitos especiais. Isto é uma transmissão ao vivo de um programa de TV ao ar livre. É um fato gravado pela câmera. Dizendo isso, ele abriu diretamente a transmissão ao vivo. Nesse momento, Fu Xiaoxi estava apresentando a situação do 9º andar para Xiaoni e os outros. Neste andar há muitos armazéns. Podemos visitá-los por turnos. Depois podemos ir pegar as pistolas. Ela conduziu todos até a porta do primeiro armazém. Quando o grande portão do armazém se abriu, todos prenderam a respiração. Mas que diabos, isso é um armazém. Mas que diabos, isso é um depósito de armas. Um armazém inteiro cheio de pistolas. Em fileiras, uma após a outra, muito juntas. Meu Deus, essa é a força dos criminosos de armas? Uma quantidade tão enorme. Com isso, provavelmente se poderia formar um exército armado com pistolas. Minha nossa! É a primeira vez que vejo tantas armas. Nem mesmo nos filmes dá essa sensação. Como é que o pai de Fu Xiaoxi fabricou tantas pistolas? Será que ele trabalha horas extras 24 horas por dia? Ele não disse que ia a um encontro às cegas? Na verdade, estava trabalhando em segredo. Isso é competitivo demais, caramba! Os criminosos de armas trabalham tão duro. Que motivos temos nós para reclamar? O professor Wang, que estava no local, as pernas tremiam ligeiramente. Nunca imaginou que, no centro da cidade, houvesse um lugar tão aterrorizante escondido. Xiaoni também estava pálido. Depois de tantos anos como apresentador, este é o lugar mais impressionante que já visitou. As duas policiais que estavam de pé no final também inspiraram ar frio inconscientemente. Embora já tenham visto bastante ação, nada as havia deixado tão chocadas como isso. O capitão Zhao também sentiu um arrepio no couro cabeludo. Este armazém não é pequeno. Um armazém inteiro cheio de pistolas. Se for preciso levar tudo de volta, provavelmente terão que chamar um caminhão. Pensando nisso, pegou uma pistola e começou a examiná-la. Pouco tempo depois, ele olhou para todos e acenou com a cabeça. Todas são armas reais e perigosas. Ao ouvir isso, tanto Xiaoni quanto o professor Wang pareceram infelizes. Originalmente, em suas mentes, mesmo que o pai de Fu Xiaoxi fabricasse armas ilegalmente, não poderia ser considerado um perigoso traficante de armas. Todos pensavam que eram piadas dos internautas. Mas neste momento, eles de repente sentiram que o pai de Fu Xiaoxi era, de fato, um verdadeiro criminoso de armas. Só essas pistolas de todo o armazém. Temo que poderiam fuzilá-lo várias vezes. Desde que o capitão Zhao disse que todas essas são armas de verdade. Fu Qi tem um pé na prisão. Pessoas tão perigosas. A polícia, não importa quantos recursos gaste, todos concordam que ele deve ser preso. Mas Fu Xiaoxi ainda não conhece a situação. Nesse momento, ela parecia estar mostrando seus brinquedos aos amigos. Seu rosto estava cheio de orgulho. Todas essas armas foram fabricadas pelo meu pai. Não é incrível o meu pai? O capitão Zhao piscou. Ele não sabia como responder. Só pôde acenar em silêncio. Depois caminhou para o lado. Disse em voz baixa pelo fone. As provas foram encontradas. A história termina aqui. Convido você a assistir a um trecho da história que está prestes a ser lançada. Eu pequeno mocoso que dominava como um rei em orfanato. Finalmente, o hermano rico la encontrou. Pensava que a partir de agora poderia viver como uma princesa. Pero o hermano pensava que ela era demasiado traviesa. Planeava que ao volver laria copiar las regras de la casa se em veces.
Pero la pequena ninha parpadeó com sus grandes olhos claros y tontos. Las reglas de la casa parecem sem mir. Se puede comer? Enfurecido, eu hermano le dio una patada y lechó del coche. Ao ver o coche de lujo, este se alejó sem mirar atrás. Sin embargo, Guzal simplesmente se encogió de ombros. Simplesmente tira-lo à la basura. Que te parece? Que pasa? Ela acariciou um pouco sua pancita algo traviesa. Sigilosamente, se acercou a um gran perro amarillo que estava cerca. O gran perro amarillo desfrutava de la comida que tinha ao lado. Um gran trozo de jamón. Ao ver esto, uma voz de repente ressonou em la cabeça de Guzal. Wesper, não me digas que vas a pelear com el perro por comida. La habilidad de hablar com los animales não é para que hagas esto. Guzal simplesmente não lhe presta atenção. Te cuidaré y te traeré todo lo que necessites. Simplesmente se sentou ali a mirar. O perro amarillo também é demasiado honesto. Se sentiu incômodo bajo sua mirada. Ao final, com dolor em el coração, recogiu el jamón com a boca y lo puso frente a ela. Te dói la mita. Guzal asiente freneticamente. Gracias. Tu serás la tia de los 4 perros em el futuro. Te vou a cuidar el cérebro y acompanhar-te ao funeral. El sistema não pode ni mirá-lo. Elige encerrar-se em si mesmo. Por que a hermana Gia lo ata a um pequeno loco? Fui adoptado por la família y luego devuelto ao orfanato. Esta vez, finalmente encontrou na família verdadeira. La pequena col não se convertirá de novo em la col podrida que nadie quiere, verdade? La vila separada por um muro. Gushulin estava tão enojado com o telefone em la mano que quase muere de rabia. Hermano Mayor, se has recebido alguém, cuídalo tu mesmo. Por que lo tiras frente a mim, puerta? Eu todavia tenho que trabalhar. Lo que lhe respondió fui eu tono de ocupado ao outro lado de la linha. Gushulin, furioso, tirou o telefone. Salió a buscar alguém murmurando maldições. Luego viu em la acera del caminho. Uma ninha pequena abrasava um jamón mais grueso que su braço. A ponto de abrir la boca y morder-lo. A su lado, um gran perro amarillo la mirava fijamente. Parecia estar salivando de antojo. Gushulin corrió de imediato hacia ela. Coge ao ninho com uma mano y corre. Também le quitou el jamón y se lo lanzó ao perro grande. Guzal tinha uma expressão completamente confundida. La comida que estava a ponto de comer-se se perdió así. O perro amarillo reacionou rapidamente. Se parou rugindo y se interpuso frente a Gushulin. Vete, crees que não te azarás? Gushulin fingiu ser feroz y dijo palavras para assustar ao perro. Pero suas pantorrillas estavam empezando a temblar. A parte de sua família y sua gente, nadie sabia que lhe tinha medo a todos os animais. Especialmente los que tienen pelo. O gran perro amarillo permaneceu impasível. Mirava fijamente a Guzal, que colgava de sua mano. No tengas medo. Lo muerdo rato y tu huis. O perro grande y amarillo mirava ao pobre ninho com mucha compasión. Também tuvo uma suerte de perro. Em dia comum, solo encontro tratantes de perros. Esta vez se encontrou com tratante de personas. Ao ver que o perro grande não se lançou sobre ele, o coração de Gushulin se sentiu um pouco mais tranquilo. Então se deu conta de que havia soltado demasiado pronto. Eres um ninho problemático. Gushulin não esperava que o perro não hubiera atacado a um. O ninho que eu sostenia lhe mordió primeiro. Sem pensar, lo lançou hacia um lado, sobre la hierba. Como resultado, esta enfureceu a la perra del ninho. Diretamente fui um salto. Guzal, que fui lançado ao suelo, se frotou o traseiro. Também se levantou y se unió a la batalla. La perra mordió la pierna esquerda. Guzal mordió su mano derecha. Aunque lhe faltavam dientes, eso não afectou seu desempenho. Los valores do mundo estão decaindo dia a dia. O coração humano já não é como o de los tempos antigos. Sequestra ninos em plena calle. Incluso querem azar a su perra. É simplesmente despreciável. Ah, anfitrião, que estás haciendo? Este é tu quarto hermano. O sistema admitió que se distraja um momento. Pero, como pode uma persona tão pequena cometer o erro tão grave? O movimento de Guzal ao morder a Gushulin se detuvo de repente. Antes de que pudiera ver claramente a la persona que tinha delante. Gushulin estava sofrendo la doble tortura del choque y el medo. Caiu desmaiada de repente. Ao ver esto, o perro amarillo soltou sua boca. Corrió ao lado de Guzal, mordió sua roupa y la jaló hacia um lado. Uno por uno. Vámonos ya.
Vê a buscar ao animal de duas patas com roupa azul. Reportar no SEC é tipo de aviso. Guzal mirou a si arriba, aturdido. Tia perro. Esto parece ser o Liu. Eu gran perro amarillo se quedó paralisado. Eu perrito estava assustado. Uma hora despois. Dentro de la vila. Gu Shulin se sentou cansado em o sofá. Guzal estava de pé ao lado, abrasando ao perro grande Y amarillo. Pero sus olhos seguia mirando dissimuladamente la bandeja de frutas em la mesa. O agente Wang estava nervioso, caminhando de um lado a outro em la sala de estar. Gu Shulin, ouvidaste que tienes um programa de variedades? A hora que está sucedido, como se lo vou explicar? Simplesmente publicaré um tweet dizendo: Mi artista está harto de viver. Tu viu na peleia com um perro. Eu hermano Wang tiene dolor de cabeça. Este ninho de quem é esse? Mira como le hace água la boca ao ninho. La baba le cai em cima ao perro. Tomou uma manzana y se la entregou a Guzal. Guzal a tomou felizmente. Gracias, Gogo Gogo. Gu Shulin está sorriendo tão obedientemente a los demais, hablando-se diretamente a si mesmo. Exulo enoja mais. Respondió de mala gana. De mi casa. Wang já estalou em esse momento. Quando passou a eso? Quem é essa la madre de um ninho? Eres de verdade mi antepasado. Por que não esperas a que moera para decirlo? Em que piensas? Esta é mi hermana. Gu Shulin puso los olhos em blanco. Hermana menor de sangre. Recém-recuperada. Foi entonces quando o hermano Wang finalmente se tranquilizou. Bien. Recuerdas que manana comienza o programa? Has encontrado ao pequeno invitado? Gu Shui se quedou atônito. Que coisa é essa? Wang Jie, furioso, lhe deu uma bofetada diretamente. Sabia que não leíste o contrato com atenção. O nome do programa de variedades é esse. Supervivência extrema, los adorables minos ao ataque. Gu Shuli se enderezou de repente. O resultado afectou a herida. Soltou um ciseio de dolor. O aire se congelou por 2 segundos. La mirada de Gu Shulin Y deu hermano Wang caiu ao unísono sobre Guzal. Acaso esto não está listo? Guzal tragou o último bocado de manzana. Frente à la sonrisa de Labuela loba de Wang Jie. De repente, ela sentiu que realmente se havia encontrado com um traficante de personas. O segundo dia, ao amanhecer, Guzal se sentou aturdida em la cama. Em frente havia um grupo de personas sosteniendo rifles Y canones. Olá, pequeno. Somos do equipo do programa. A hora te dói la primeira tarefa. Por favor, despierta rapidamente a tu gran companheiro. Inicia nuestro nuevo viaje. La voz do personal sonó. Solo entonces Guzal volvió em si. Ela recordou a todo. Ela foi incriminada por el capital. Ayer, Gu Shulin le pediu que colaborar em um programa de variedades. De lo contrário, le reclamariam danos por el mordisco. Que bien. Com um tampo saída, lena de deudas. Guzal se arrastrou lentamente fuera de la cama. Sin fuerzas, se deslizou hacia la puerta. Los comentários em pantalla estalaram em carcajadas de imediato. Já, está actuando igual que eu. Parece que está despierto. Em realidade, sua alma havia estado fuera o momento. La hermanita se vê muito obediente ao mirar. De verdade se pode gastar uma broma Gu Shulin? Solo se viu a Guzal abrindo lentamente la puerta de la habitação de Gu Shulin. Não se acercou à la cama como havia imaginado. Em câmbio, abriu suavemente o armário. Ante los olhos perplejos de todos. Sacou uma blusa negra. Primeiro, la comparou com sua cabeça. Elegeu dos lugares adequados y cortou dos agujeros. Luego se puso la roupa por la cabeça. Sus olhos asomavam justo por los agujeros. Guzal se mirou em o espejo. Estava relativamente satisfeita com sua aparência. Quem lhe dijo que em casa de Gu Shulin não havia medias? Guzal, bem disfrazada, se acercou à la cama. Uma pequena cabeça asomou baixo la cobija. Gu Shulin está médio sonando, médio despierto. Ciente que algo lo está mirando. El abre los olhos confusamente. Via um homem que levava uma capucha negra pegada a el. Madre mia! Gu Shulin se assustou tanto que deu um gran salto. Salió do dormitório rodando y gateando. Bajó de la cama y salió correndo por la puerta. Ao salir de la vila, de repente recuerda que há no pequeno em casa. Murmura uma maldição y rapidamente entra de novo. Apenas entrou por la puerta de casa, se cruzou la mirada com o membro do equipo em o pasilo que cargava o equipo de filmação. Eu silencio la vila de la família Gu Dioi. Gu Shulin respirou hondo.
Camina de regresso ao dormitório. Solo veia que Guzal todavia levava la capucha negra. Estava sentado em sua cama movendo suas cortas y pequenas piernas. No golpeis a los ninos. Há estranhos presentes. No se puede. No puedo aguentar mais. Entonces golpea. Gushulin deu grandes zancadas hacia adelante. Lo levantou diretamente. Guzal solo sentiu que o mundo girava. Luego hubo dolor agudo em las nalgas. Que estás haciendo, Gushulin? Não me golpeis, malvado. Vou esperar a que te pongas viejo y débil. Eu barrido de comentários também se rió loucamente. Vaya. Esto es lo que puedo ver. É realmente uma deformação de la naturaleza humana ou la decadência moral? Incluso está golpeando eu traseiro publicamente. Já. De que parte do corpo salió este ninho? Haciendo de ladrão. Já. Realmente me reí do murcho. Que é esto? Una pura oposição sem afecto. Eu personal finalmente tuvo compasión ante los lamentos de Guzal. Finalmente se movieron com coração compasivo. Eso. Professor Gu. Esta transmissão em vivo? Que é dano tão grande à la autoestima de ninho. La mano de Gushulin quedó paralisada em el aire. Levantou a cabeça para mirar ao personal que hablaba. Que dijiste? Danar la autoestima de ninho. La oração anterior. Transmissão em vivo. Gushulin tenia ganas de morir-se. Sua imagem de frialdade. Todo lo arruinou este ninho travieso. Guzal. 20 minutos después. Los hermanos legaram ao ponto de encontro em el coche do equipo de produção. Justo em esse momento, outro coche também se detuvo. Puerta del coche abierta. Hombre apuesto abrió la puerta para que una niña bajara. Guzal precisamente se cruzou com la mirada de elos. Em su coração, 1000 cavalos de pasto pasaram de golpe. Por que tiene que ser tão desafiante? Esta é em realidade o programa de variedades que hizo famosa la verdadeira hija de la família e, se hubiera sabido que ela venia, no habría venido. Échale toda la culpa a Gushulin.